I gotta ask the question, what is life? Yeah, what is life? What do we say for today? Yeah, when we see... Bem-vindos a mais um episódio de Crivella Convida. Você pode nos acompanhar no canal do YouTube de Crivella Advogados, ou no Facebook ou no Instagram. Vá lá no YouTube, clique no sininho e acompanhe os nossos episódios. Hoje nós estamos no 29º episódio. Vamos discutir a questão ambiental hoje no Brasil. Nós temos aqui um convidado que é especialista, uma figura fantástica, com um currículo desafiador, que é Rubens Born. Rubens Born é engenheiro, é advogado, tem formação, portanto, uma formação e uma perspectiva interdisciplinar. O currículo dele, tanto no serviço público como em organizações não governamentais, é extensíssimo. Eu recomendaria que as pessoas entrassem no currículo Lattes, como ele foi professor da USP, deve ter lá o currículo Lattes, né, professor Rubens? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu só quero chamar a atenção que ele tem um livro muito recente, que é muito interessante, Mudanças Climáticas, Direitos, Legislação e Políticas Públicas, de 2017, né? Tem um outro livro, Agenda 21, A Ideia, de 2006, é um pouco mais antigo esse, e esse aqui é mais recente, não, é um pouco mais antigo, mas ele já está com capítulos em vários outros livros. É uma pessoa que tem uma experiência também internacional, de acompanhar os tratados desde Rio 92, que começa a agenda, né? Começa a grande agenda internacional do clima aqui no Brasil, paradoxalmente, né? Infelizmente chegamos nesse ponto. Então hoje todo mundo está acompanhando esse vídeo da reunião ministerial de dia 22 de abril, muito recente, onde ficou claro, eu tenho dito em algumas gravações, que ali a política, com toda a sordidez que o Bolsonaro e sua equipe têm para fazer as coisas, estão operando a esgoto aberto, né? Então vem o ministro do Meio Ambiente, que diríamos, já podemos chamar de anti-ministro do Meio Ambiente, né? Já estou vendo gente na televisão chamar isso, eu vou adotar também, porque ele é um ministro do anti-ambiente, né? Do anti-meio ambiente. Ele ali declarou expressamente qual é o grande objetivo, que é desregulamentar a proteção do meio ambiente no Brasil, e usou a expressão de passar a boiada, né? Temos que aproveitar que está todo mundo olhando para a pandemia, porque o governo não está olhando mesmo, isso já mais ou menos está ficando claro, né? Evidente, e ali ele expressa toda a estratégia do governo, que é uma estratégia de desregulamentar, de travar as punições àqueles que transgridem as regras do meio ambiente, de dificultar o cumprimento de normas internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir internamente em proteção ao meio ambiente, de dificultar, inclusive, que todo o aparelho público estatal, né, que foi construído para a proteção do meio ambiente, funcione adequadamente. Então, eu pediria ao professor Rubens Born que fizesse aí, mostrasse como anda esse passar a boiada que o ministro do anti-meio ambiente está fazendo hoje no Brasil. Bem, obrigado, doutor Crivella, é um prazer estar falando contigo e com os teus espectadores, e agradeço também as palavras muito gentis sobre a minha trajetória, mas eu quero estar aqui nesse diálogo, sobretudo como um cidadão preocupado com justiça, com equidade, com dignidade de vida. Eu acho que esse é o elo comum que nós, sindicalistas, cidadãos e cidadãs, ativistas em prol do bem comum, tem hoje nessa conversa e a cada dia. Então, nem tanto como especialista ou como um ativista ao longo de várias décadas, mas como um cidadão engajado, procurando, e eu isso aprendi no berço familiar, dar um significado à minha vida. Esse significado à minha vida é não tratar a minha vida com egoísmo, buscando só a minha satisfação material, mas me preocupando com os irmãos e irmãs que às vezes estão mais vulneráveis às injustiças do chamado desenvolvimento. A fala do ministro de menos ambiente, ou anti-ambiente, né, ela digamos, é mais do que lamentável, porque é a primeira vez na vida que eu vejo um ministro agir contra as atribuições
que ele recebeu para dirigir a própria pasta. Ou seja, o ministro do Meio Ambiente pressupõe que ele vai cuidar do meio ambiente. A fala dele, e eu vou trazer algumas evidências, de passar boiada, e depois ele falou naquela reunião, não, que isso é fácil, porque basta caneta e parecer, ou seja, alguns pareceres ditos jurídicos ou administrativos, e uma canetada, soltar quando ele falou infralegal, alguma portaria, alguma instrução normativa que é atribuição de um dirigente de órgão público, sem ter que passar pelo Congresso, porque ele fala qualquer coisa que passa pelo Congresso vai ter dificuldades. Eu vou dar alguns exemplos de como ele fez isso. Recentemente, esse ano, em 2020, em março, em cima de um parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, que analisou um caso específico de uma demanda ruralista no Rio Grande do Sul, questionando uma área protegida lá no Rio Grande do Sul, e também o uso de áreas que deveriam ter sido protegidas e foram ocupadas ilegalmente com desmatamento, e usando isso o artifício, a meu ver, do que está previsto no Código, no chamado novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, que permitiu, em alguns casos, a ocupação consolidada de áreas que não deveriam ter sido desmatadas, desde que essa ocupação tivesse ocorrido até 2008, julho de 2008. É como se fosse uma anistia a quem desmatou ilegalmente até julho de 2008. Bem, o ministro, em cima de um parecer, portanto, né, ele edita um despacho, que é uma instrução normativa, em outras palavras, dizendo que aquele parecer tem que ser aplicado para todo o Brasil, ou pelo menos para os 17 estados cobertos pelo bioma Mata Atlântica. E com isso, na prática, iria, e mais do que isso, colocou como data uma data posterior a 2008. Portanto, na prática, anistiando desmatamentos ilegais e ocupações ilegais pós a data estabelecida em lei, com um mero parecer e uma canetada dele. Então, esse é um exemplo de medida que ele faz infralegal para enfraquecer a proteção do meio ambiente. Ao mesmo tempo, em março ou fevereiro, ele enviou, e isso acabou sendo vazado, uma minuta de um novo decreto federal, que não foi assinado ainda, por conta de resistências, de alertas que foram dados, mudando interpretação da aplicação da Lei da Mata Atlântica e do chamado Código Florestal. Entre os operadores do direito, nós sabemos que a lei específica, os detalhes específicos de uma lei específica, como a Lei da Mata Atlântica, prevalecem sobre orientações de uma lei mais geral, mesmo que essa lei geral seja posterior. Isso vem da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, uma lei lá dos anos 40. Bem, o ministro entende que tem que prevalecer o Código Florestal, que é uma lei posterior à lei, uma lei geral posterior à lei específica da Mata Atlântica. Portanto, violando, inclusive, algo que já está na jurisprudência e na interpretação aceita juridicamente. E com isso, o que ele faz? Ele quer mudar onde se aplica a legislação da Mata Atlântica, esse é um primeiro passo, retirando do bioma praticamente 110 mil quilômetros quadrados de proteção ou de áreas que deveriam ser restauradas, na prática também anistiando, e com isso com uma mudança de data, dizendo que poderia ser, de novo, uma data posterior, quando inclusive há casos já decididos nas Cortes Supremas Brasileiras, estabelecendo como data, como área de abrangência, o que foi definido num decreto em 1993 ou até num decreto anterior em 1990. Portanto, são dois exemplos de que, com canetada, ele quer diminuir status de proteção. Há outros exemplos de medidas que foram tomadas também na base da canetada. Em 2019, no primeiro semestre, ao longo do primeiro semestre, o presidente Bolsonaro anunciou, já estava anunciado na campanha eleitoral, a extinção de uma série de instâncias colegiadas em várias áreas, saúde, previdência social, jovens, mulheres, etc. Instâncias colegiadas que foram sendo construídas desde
da retomada da democracia e da edição da Constituição de 88 para a participação da sociedade na gestão de políticas públicas via instâncias que ou são consultivas e algumas são deliberativas. Por exemplo, na área ambiental, o CONAMA, que tinha cerca de 96, 100 membros, com, por exemplo, participação do setor empresarial, representantes de municípios, de estados, além de vários ministérios, tinha também a representação de 5 representantes de ONGs ambientalistas, cada um dos 5 eleitos por seus pares, ou seja, por ONGs da região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. O que fez, diminuiu esse conselho para 22 pessoas, reduziu o número de representantes da sociedade civil, esses sorteados numa lista do próprio Ministério do Meio Ambiente, retirando a possibilidade da sociedade civil eleger legitimamente quem seriam seus interlocutores. Então, é loteria federal para ver quem que vai ter assento no CONAMA, a lei da diminuição do CONAMA. Eu poderia dar outros exemplos do que está acontecendo, talvez até fora da área ambiental, mas envolvendo outras pastas. Isso tem a ver com a fala do ministro Salles na reunião de 22 de abril, porque ele falou, vamos passar boiada, mas ele fala, na agricultura, na saúde, na cultura, ele cita especificamente o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então, na área da agricultura, a liberação maciça de agrotóxicos, há centenas desde o início do governo, alguns desses agrotóxicos, inclusive proibidos em outros países. A liberação e a autorização de uso de agrotóxicos passava por uma conjunção de esforços, Ministérios da Agricultura, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também a área ambiental. Basicamente, a vigilância sanitária e a área ambiental foram reduzidas porque não tem mais o poder de vetar o registro de agrotóxicos. Temos também, já também no começo do primeiro semestre, também por canetada, decisão interna do Ministério do Ministro do Meio Ambiente, a extinção da área de educação ambiental no Ministério do Meio Ambiente. Também extinguiu a Secretaria de Mudanças de Clima. Paralelamente, o ministro de Relações Exteriores também extinguiu e reduziu drasticamente a equipe de diplomatas que cuidava da Convenção de Clima, do Acordo de Paris, porque tanto o presidente como o ministro vinham anunciando desde do final de 2018, quando o presidente eleito nomeou a sua equipe, e o ministro de Relações Exteriores também, que duvidavam da questão do aquecimento global e de mudanças climáticas, inclusive dizendo que isso seria invenção do globalismo, do marxismo, ideias doidas, né? E o Brasil passou a ser um pária internacional em vez de ser um líder internacional nessa temática. Poderia dar outros exemplos. O Ministério do Meio Ambiente, que o Bolsonaro, candidato eleito, anunciou que ia extinguir e depois só manteve o Ministério por conta de dar uma resposta a pressões internas e, sobretudo, a pressões externas, foi sendo esvaziado. Imaginem só que toda a área de recurso hídrico e a Agência Nacional de Água foi tirada do Ministério do Meio Ambiente e passou para o Ministério do Desenvolvimento. O Serviço Florestal Brasileiro, uma autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente, passou para a área da agricultura. Inclusive, as atribuições de fazer concessão de florestas públicas nacionais para a exploração privada, que ainda estavam sujeitas a uma autorização do Ministério do Meio Ambiente, recentemente, agora, no meio dessa pandemia, também passou um decreto transferindo o poder de concessão do Ministério do Meio Ambiente para a agricultura, porque quando o Serviço Florestal Brasileiro não foi transferido para a agricultura, isso ainda estava na área ambiental. Toda a confusão lamentável, um retrocesso em termos de direitos com a questão indígena. A FUNAI, que estava no Ministério da Justiça, depois tentou se passar para o Ministério da Agricultura, depois houve uma decisão judicial, voltou, mas, lamentavelmente, as atribuições de demarcação de territórios indígenas foram transferidas
para o Ministério da Agricultura, para uma secretaria cujo titular é um ex-presidente da União Democrática Ruralista, que tem defendido também a regularização da grilagem. A medida provisória 910, que foi assinada em dezembro e perdeu validade recentemente, agora meados de maio, porque não foi votada, graças à pressão que a sociedade civil, o Ministério Público Federal, promotores de meio ambiente nos ministérios públicos estaduais, cientistas. Mas o que fazia essa medida provisória? Legalizava áreas ocupadas indevidamente, desmatadas ilegalmente, para permitir a titulação, ou seja, dar o documento de propriedade. Nós sabemos que existem milhares de brasileiros e brasileiras que ocuparam áreas pequenas, 4 hectares ou 4 módulos, até 4 módulos fiscais, isso depende de cada estado, quanto que é um módulo, mas são áreas pequenas para a sua própria sobrevivência. E isso representa, segundo dados do INCRA, quase que 90% das pessoas que são poceiros e ocuparam de boa fé algumas áreas para sua própria sobrevivência. Entretanto, nós sabemos que o processo de desmatamento, sobretudo na Amazônia, mas também no Cerrado, advém de quadrilhas de crimes organizados para a chamada grilagem, para a ocupação de terras e para a falsificação. Grilagem é isso, a falsificação de títulos de propriedade, né, na esperança de que essa ocupação indevida seja anistiada e esses títulos possam ser oficializados. Bem, a MP busca oficializar, regularizar, com a alegação de que sem a titulação não tem como o IBAMA ou outros órgãos punir e ir atrás dos degradadores, dos desmatadores, o que não é verdade, né? Mas isso nós podemos discutir mais a fundo adiante ou em outro momento. Com todos esses exemplos, eu quero mostrar que já vem desde janeiro de 2019, na área federal, iniciativas diversas, algumas com iniciativas no legislativo, ou que envolvem o legislativo, como a MP 910, que aí foi transformada nesse projeto-lei 2633, porque houve o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tinha prometido, assumido o compromisso de não colocar em votação a MP 910, especialmente agora na época de decisões remotas da Câmara dos Deputados, enquanto durante a pandemia, se não houvesse um acordo entre os líderes partidários. Não houve esse acordo. De certa maneira, o presidente cumpriu a sua palavra, mas como ele está fazendo, às vezes, um jogo que a gente não sabe por que pressões ele está sofrendo, ele autorizou a substituição da MP por um projeto de lei. E em uma semana esse projeto de lei estava na pauta, sem tempo da sociedade brasileira conhecer dignamente o teor do projeto, sem conhecer as emendas no processo de votação remota da Câmara dos Deputados. As emendas podem surgir no plenário virtual, pela internet, e, portanto, tem assuntos seríssimos sendo definidos sem a possibilidade de audiência pública, sem a participação da sociedade, de especialistas. Então, esse projeto de lei 2633, que foi objeto de uma campanha, inclusive na internet, com aquele sinal da internet, né? Jogo da velha, PL 2633, não, foi exatamente isso. Vamos deixar essa discussão da regularização fundiária, que é importante que seja feita, mas não de forma isolada, como está se buscando fazer agora, para favorecer apoiadores do agronegócio, do crime organizado, do desmatamento, de uso da madeira, apoiadores do governo. Lamentavelmente, algumas dessas medidas que têm sido patrocinadas pelo governo federal e pelo ministro do Meio Ambiente estão se reproduzindo em governos estaduais, que são sintonizados com o governo federal. Portanto, a fala do ministro Salles na reunião de 22 de abril, ela só veio confirmar qual a estratégia que vem sendo utilizada desde janeiro de 2019 para desmonte não somente dos órgãos ambientais, mas eu diria daquilo que a Constituição brasileira consagrou como direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Eu estou dizendo essas palavras e repito aqui para que os líderes sindicais, os ativistas conheçam. O artigo 225 da Constituição introduziu um novo direito humano no ordenamento jurídico brasileiro, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. E a Constituição disse que existe esse direito e, ao mesmo tempo, um dever de cada cidadão, portanto, de cada dirigente empresarial, de cada parlamentar, de cada agente público, de cada empresa, em proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. E o parágrafo 1º desse artigo da Constituição 225 fala que incumbe ao poder público e lista uma série de deveres. É reconhecido também na área ambiental, e com isso eu quero ir encerrando, algo que já foi consagrado para os direitos sociais, individuais e coletivos, os direitos fundamentais, no sentido da progressividade. Os governos, ou o poder público, têm a obrigação de progressivamente melhorar o acesso de cada cidadão e cada cidadã aos serviços básicos, saúde, educação, segurança, são direitos sociais, um trabalho sadio, né? E o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado também faz jus a esse princípio da progressividade. Os juristas também entendem que existe o princípio da proibição da proteção insuficiente. Ou seja, se de um lado eu tenho que estar sempre melhorando a garantia de acesso aos direitos humanos fundamentais, sociais, individuais, saúde, educação, meio ambiente, eu também não posso deixar de proteger. Eu tenho que garantir sempre que aquele mínimo essencial para ter uma vida digna esteja presente. Portanto, quando o ministro Salles revela a estratégia do governo, ele está violando o dever de proteger e está violando também o da proibição da proteção insuficiente, porque ele está querendo flexibilizar e oferecer uma garantia menor do que é necessário para a dignidade de vida. E portanto, nesse momento, não se trata meramente de lutar por um meio ambiente no sentido ecológico, natural, mas, sobretudo, de buscar frentes de cidadãos e cidadãs em defesa da democracia, em defesa dos direitos fundamentais, entre eles o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida. Eu estou pasmo, professor Rubens, porque são tantos os atos contra a proteção do meio ambiente que é difícil até por onde começar, mas eu vou tentar puxar um fio aí no meio desse emaranhado de atos contra a nossa, desregulamentando a legislação, mas para entender também algumas consequências práticas. Professor, existe um serviço federal para fiscalização do cumprimento dessas regras, não existe? Existe inclusive uma lei complementar, a Lei Complementar 140, que regulamentou um parágrafo do artigo 23 da Constituição Federal. O artigo 23 fala que União, Estados e municípios do Distrito Federal têm competência comum para organizar ações de proteção da floresta, da fauna, da flora, do meio ambiente. Ou seja, todos os entes federativos têm o dever de proteger o meio ambiente. Tem um outro artigo que fala quem tem competência para legislar. Também a legislação sobre meio ambiente pode ser concorrente. Há a interpretação, inclusive jurídica, aceita a jurisprudência de que, inclusive com base no princípio que se chama indúbio pro natura, que é equivalente àquele que a gente fala na dúvida em defesa do réu, indúbio pro réu, existe indúbio pro natura, a ideia de que tem que valer a proteção mais eficaz, mais eficiente, que isso consubstancia aquilo que eu falei da proibição da insuficiente proteção. Bem, a Lei Complementar 140 fala que quem tem que fiscalizar, em geral, é o ente federativo que tem que licenciar. Em algumas questões, por exemplo, na questão de resíduos ou outras, às vezes é o município, às vezes é o Estado. Para algumas questões, quem licencia, quando são rios que fazem divisa entre dois estados, por exemplo, Rio Paraná entre São Paulo e Mato Grosso, aí envolve o ente federal e, portanto, o órgão ambiental a fiscalizar é o IBAMA. Para ter uma ideia, o IBAMA tem no orçamento de 2020 76 milhões de reais para fiscalização.
e conta com atualmente cerca de 600 e poucos funcionários para a fiscalização e precisaria pelo menos de 1.300 a 1.500 a mais. Ou seja, estão faltando cerca de 1.300 a 1.500 funcionários para ter uma distribuição razoável e ter um serviço razoável de fiscalização. Mas vamos pegar só um número. O IBAMA tem 76 milhões de reais para fiscalizar o Brasil todo ao longo de 2020. A Operação Brasil Verde, que é a operação da garantia da lei e da ordem, durante um mês agora em 2020, em cima de uma medida que foi assinada pelo presidente Bolsonaro, custará 60 milhões de reais. Portanto, quase em um mês o Exército gastará quase todo o orçamento que o IBAMA tem para a fiscalização. Além disso, nós sabemos que, lamentavelmente, em função da pandemia, vários servidores do IBAMA, ou do ICMBio, tem alguns que já estão na idade de risco, ou estão no grupo de risco, e não estão podendo ir a campo. Além disso, o próprio presidente fez coação, assédio moral junto aos servidores, ameaçando punir quem não tivesse presente ou que não tivesse alinhado com o governo, e houve inclusive uma punição ao fiscal. São dois casos. Houve punição ao fiscal que multou o presidente ainda candidato, antes de ele ser candidato, por pescar em área não permitida na bacia de Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. E mais recentemente, isso ficou revelado também depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial, o ministro, no dia da reunião ministerial, o ministro do Meio Ambiente exonerou o chefe da fiscalização, cujos fiscais foram autuar garimpeiros e ocupantes ilegais em terra indígena, no Pará. Então, a punição dos fiscais que estavam cumprindo a lei foi a exoneração pelo ministro a pedido do presidente. Então, com todo esse assédio moral, de fato, fica difícil para os fiscais e servidores de carreira agirem. Recentemente, ontem, dia 27 de maio, circulou notícias publicadas no site OECO, acho que é .org.br ou eco.br, de que servidores do IBAMA estavam comentando sobre uma proposta de alteração do Código de Ética de servidores públicos que vão estar proibidos de divulgar informações via redes sociais. Então, nos preocupa muito de que, a partir de uma visão absolutamente equivocada e interesseira do presidente, dizendo que é uma indústria de multas, que se paralise com as atribuições. De fato, houve também mudanças na base da canetada, salvo engano meu, em outubro de 2019 houve mudança normativa e antes das multas serem aplicadas, e diga-se de passagem que somente de 2% a 5% dos valores de multas ambientais eram efetivamente arrecadados, porque existem possibilidade de uma série de recursos e os degradadores estavam usando com vários instrumentos jurídicos, mecanismos para postergar ou anular a cobrança de multas. Então, menos de 5% das multas eram arrecadadas, e o ministro do Meio Ambiente, com o mesmo discurso da reunião fatídica de abril, dizendo que vamos desburocratizar, que se chamou câmeras ou mecanismo de conciliação, de consulta e conciliação, dizendo que o primeiro papel da multa é educar o degradador, então vamos ouvir antes de saber se vai efetivar. Desde então, desde outubro, segundo notícias, somente 5 multas foram adiante. Portanto, o mecanismo que o ministro Salles colocou para funcionar é para não funcionar, né? Mostrando que ele está nessa estratégia de flexibilização, que é para não fazer funcionar a gestão ambiental e o nosso direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nossa, mas quanto mais eu ouço o professor explicando as coisas, eu vou ficando horrorizado, mas o que eu queria entender é o seguinte: os fiscais do IBAMA é uma carreira organizada, professor? Eles são equiparáveis aos auditores fiscais, as coisas, ou não? Eu entendo que sim, é uma carreira, existem carreiras de analistas ambientais, de fiscais, tem que se prestar concurso público. Eu mesmo, anos atrás, prestei um concurso onde
podem concorrer biólogos, geógrafos, engenheiros, e tem que estudar direito, tem que estudar biologia, ecologia, geografia. É uma carreira, não é um concurso fácil, então são servidores de carreira. E a fiscalização do IBAMA, o IBAMA é dotado de poder de polícia, né, polícia administrativa, portanto, assim como os auditores fiscais. Eles podem sancionar as infrações administrativas, assim como os auditores fiscais podem sancionar e têm o dever de informar ilícitos fiscais, sonegação, etc., usando do aparato legal, a fiscalização também. Tanto é que a legislação de meio ambiente, através da lei de crimes ambientais, permite aos fiscais de IBAMA, em algumas situações onde não há como fazer a apreensão de equipamentos utilizados no desmatamento, no garimpo ilegal, a fazer a destruição dos equipamentos. Existe um paralelo também com a questão de contrabando, quer dizer, produtos e instrumentos do contrabando, a Polícia Federal pode destruí-los, né, para que o criminoso não se beneficie disso, ou que quadrilhas não possam depois reivindicar esses bens imateriais para a continuidade dos crimes. Então, em algumas áreas, em algumas atividades, o desmatamento em grandes áreas não é feito pelo pequeno agricultor. Uma família de agricultores não vai conseguir desmatar, digamos, mesmo que for na motosserra, mas na machadinha, uma área por ano mais do que 3 ou 4 hectares, quando muito, né? E são áreas com muitos hectares. Nós sabemos que em 2019 foram praticamente 10 mil quilômetros desmatados na Amazônia. Isso se faz com muito dinheiro, com tratores gigantes, com motosserras enormes. Esses tratores, às vezes, a 2, são com correntes fortes, e aí a corrente eles vão passando, vão derrubando as árvores, se espera secar e vem a queimada para depois colocar o gado. Ou seja, e aí isso vem a grilagem dos poceiros, porque depois eles ocupam essa terra e justificam que estão na terra fazendo pecuária. Essa terra, depois de legalizada, é vendida a outros fazendeiros. Então, o presidente já várias vezes em campanha, depois de ter tomado posse, disse que ia tomar medidas para não cumprir e a proibir os fiscais do IBAMA de fazer a destruição de equipamentos, o que está permitido por lei. Portanto, o presidente está incitando ao agente público a não cumprir a lei, a fazer desobediência à legislação, o que eu acho isso um absurdo, se não for crime de responsabilidade. Eu não me lembro muito agora dos termos da lei de crime de responsabilidade, mas eu acho isso um absurdo. Professor, eu não pensei exatamente em crime de responsabilidade, porque a gente precisa convencer o Maia disso, né? Exatamente. A partir de janeiro vai haver até transição na presidência da Câmara dos Deputados. Só o criador é capaz de saber o que é que vai acontecer depois disso, né? Mas eu fico pensando o seguinte: se eles exercem função de fiscais e têm carreira constituída para isso, eles não têm independência funcional? Ou seja, onde é que eu quero chegar com essa discussão? Não cabe uma ação popular contra o ministro do Meio Ambiente por estar, e o presidente da República, né, por estar fazendo uma estrutura inteira de fiscalização do Estado, que eu diria até que é função do Estado, porque se eles são fiscais e são equiparados à carreira, e se puderem ser equiparados à carreira das auditorias, é a mesma coisa da auditoria fiscal do trabalho, que foi equiparado com a auditoria fiscal de renda. São funções de Estado. Eles têm independência funcional, jamais alguém pode dizer para eles, como o caso da ordem, como o senhor estava mencionando, professor, a questão das máquinas, como mandando não destruir as máquinas. Se a lei manda destruir as máquinas, o presidente da República não pode dizer não cumpra. Não cumpra, tá certo? Isso cabe. Bom, parece que o ministro já é especialista em ações por improbidade administrativa. Cabe ação de improbidade administrativa, mas cabe também ação popular, o que pode gerar uma dívida pecuniária para esse ministro, que deve se alavancar por meios não muito escusos, né? Se aventura tomar tantos processos, que ele até menciona isso foi ele que menciona isso, não foi o ministro da Educação que se reclamou de ter muitos processos.
Mas esse Não, foi ele mesmo, e ele falou que inclusive tem que ter, ele falou se fizer canetada sem parecer, da cana, né? Ele falou isso na reunião, ou seja, ele é uma pessoa talvez mais perigosa que o ministro da Educação e outros ministros, porque ele revela inteligência, ele revela um ardil de enganar a população, enganar os órgãos oficiais, digamos, criando pareceres para dar um ar de legalidade, mas com absoluto desvio de finalidade em relação às suas atribuições. Aí eu concordo contigo também que IBAMA, ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tem que ser encarados como instituições de Estado e não de governo, assim como Receita Federal, assim como Polícia Federal, onde deve, especialmente na sua função de polícia judiciária, não podem ter interferência dos agentes políticos do Executivo, eles têm que funcionar tecnicamente, com base na legislação, no ordenamento democrático. Então, esse tipo de comando do presidente não vai destruir, embora a legislação determina, então o servidor fica encurralado, porque se ele não destruir, como manda a lei, ele está incorrendo em prevaricação. Se ele não destrói, prevaricação, e se ele destrói, ele vai ser punido, ele é exonerado, como foi o caso dos fiscais que puniram os garimpeiros ilegais em terra indígena, e como foi o fiscal do IBAMA, que também puniu o presidente por pescar em área indevida. Então, é uma situação grave, por isso que eu falei, de funcionamento das instituições estatais, da democracia. Em relação ao ministro, eu sei que, no caso do parecer do despacho dele, 4410, sobre a Mata Atlântica, nos 17 estados cobertos por Mata Atlântica, os Ministérios Públicos Estaduais, em parceria com a ONG, a Fundação SOS Mata Atlântica, e com o Ministério Público Federal, ingressaram com ação civil pública para anular a aplicação desse despacho. Várias secretarias estaduais de meio ambiente, como a de São Paulo, já declararam que não vão cumprir com o despacho ministerial, porque também, digamos, manifestamente ilegal e inconstitucional esse despacho. Portanto, nós temos uma crise já instalada, que é uma crise institucional, uma crise democrática de as mais altas autoridades da República desviando a aplicação do ordenamento jurídico, impedindo, fazendo assédio moral aos servidores públicos e que, eventualmente, são um polo enfraquecido. E a única maneira de a gente fortalecer esses agentes do Estado brasileiro, os fiscais do IBAMA, da auditoria, a fazer um bom serviço de boa-fé, obviamente, se houver caso de corrupção ou ligação com grupos clandestinos, nós temos os mecanismos, corregedorias, ouvidoria, Ministério Público para pleitear, digamos, o enquadramento desses maus servidores, mas nós temos que também partir da boa-fé que a maior parte dos servidores passaram por concurso público, passaram por treinamento interno, são formados, são conscientes das suas obrigações enquanto cidadão público. Nós estamos vendo agora os servidores da saúde, quer dizer, não tem cabimento exigir de um médico que assine um médico do público, municipal, estadual, no posto de saúde, assine uma receita de um medicamento que a OMS não comprova a eficácia só para agradar o governo. Ele está arriscando a carreira médica dele, né? Por mais que o paciente possa autorizar, o médico não foge da responsabilidade junto ao Conselho Regional de Medicina, por mais que o paciente concorde, porque o paciente sempre poderá declarar aquilo que também é típico nas relações de consumidor. Eu não tenho as informações, o profissional competente para avaliar se eu posso ou não posso é o médico, né? Então, realmente nós estamos numa crise seríssima que vai muito mais além do que a mera gestão ambiental. Então, eu tenho uma curiosidade, professor Rubens, eu estou aqui com aquele anúncio que depois, naturalmente, pelos interessados no desmatamento, esse anúncio que foi feito, naturalmente o professor viu isso também, né, que as ONGs de defesa do meio ambiente acusam aqui o ministro. Depois houve uma resposta de dezenas de entidades de ruralistas acusando as ONGs. Aqui estão reclamando. Eu queria saber o seguinte: como está sendo essa reação da sociedade civil a esse desmando todo? Você já deu alguns exemplos aqui
mas como isso está sendo feito, qual a repercussão internacional disso. Eu gostaria que também desse um pouco de informação disso para saber em que ponto nós estamos. Você citou o governo de São Paulo, por exemplo, que não estaria aplicando, né? Mas esse anúncio. Que ponto nós estamos na resistência civil aí a essas ordens? Perseverantes, obviamente, tentando juntar forças entre grupos da sociedade civil que vão além do campo ambiental. Esta semana que passou agora, no dia 26 de maio, houve uma reunião conjunta da Frente Parlamentar Ambientalista e da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia. Ambas as frentes reúnem não só parlamentares, mas grupos da sociedade civil, assim como a Frente Parlamentar Indígena, reúne organizações indígenas. Então, está havendo um intenso diálogo frequente, semanal, de várias frentes, de várias alianças. Esse anúncio, publicado em vários jornais na segunda-feira, agora dia 25 de maio, por iniciativa do Greenpeace, SOS Mata Atlântica, Clima Info e algumas outras, a WWF e algumas outras ONGs, citou a frase do ministro de vamos aproveitar a pandemia, passar boiada, né? E aí, depois também teve no dia seguinte, via redes sociais, no Twitter, basicamente, por iniciativa dessas mesmas organizações, uma outra publicação, eu reproduzi também na minha rede social, com uma ligeira alteração, dando nome aos bois, ou seja, indicando algumas empresas que fazem parte de associações e sindicatos patronais que reagiram no dia 26 com um outro anúncio, com um anúncio dizendo que apoiavam a política do ministro de Menos Ambiente, né, isso dito explicitamente. Está a Confederação Nacional da Agricultura, a Confederação Nacional da Indústria, vários sindicatos de corretagem imobiliária, uma série de outras associações, associações de fabricantes de cosméticos e produtos correlatos. Bem, há uma relação enorme. E aí fizeram de página inteira. Segundo, foi apurado por alguns colegas, este anúncio promovido por essas associações e sindicatos patronais, teria sido em resposta a uma solicitação do próprio governo, do próprio ministro Salles, de sair em defesa do governo. O que revela, lamentavelmente, que há uma locupletação, ou seja, que há setores empresariais que se beneficiam dessa estratégia perversa do governo de diminuir a proteção ambiental, de abrir terras indígenas para mineração, para agricultura, de desmonte do sistema de direitos humanos no Brasil. Bem, e a partir da terça-feira, quando, em reação ao anúncio empresarial, as ONGs publicaram nas redes sociais, dando nome aos bois, citando algumas empresas, várias delas já responderam dizendo que não concordam com o anúncio, que não foram consultadas por suas associações às quais estão filiados. Eu vou dar um exemplo, não quero fazer nenhum merchandising aqui, nenhuma publicidade, mas, por exemplo, empresas como Natura, Avon, Boticário, cuja associação subscrevia a nota das empresas, declararam que não foram consultadas e que não concordam com os termos da propaganda empresarial. Isso já causou um racha no setor, em vários setores empresariais, e o mundo empresarial, digamos, eu acho que já está dividido entre empresários que querem exercer suas atividades com responsabilidade social, laboral, ambiental, com transparência, daqueles que acham que ainda estão no século XIX, achando que nós somos escravos dos seus desígnios, dos seus interesses. Um pouco antes de vir a público a reunião ministerial de 22 de abril, que foi agora em 24 de maio, na mesma semana, quando estava para entrar na pauta o PL 2633, isso foi no dia 20 ou 21 de maio, uma quarta-feira, em substituição à medida provisória da grilagem, várias corporações globais, Burger King, por exemplo, uma de sanduíche comida rápida, ou supermercados na Inglaterra, e inclusive também empresas alemãs, enviaram carta ao Rodrigo Maia pedindo para não votar a MP da grilagem, nem o projeto de lei
de insubstituição, ameaçando, inclusive, com boicote aos produtos brasileiros. Portanto, essa estratégia perversa do governo e do seu ministro vai poder piorar, causar impactos negativos, não somente aos empresários setores retrógrados, mas inclusive aquelas empresas que estão tentando se diferenciar e fazer, digamos, uma economia um pouco mais justa, né? Isso é uma outra discussão, que é economia sustentável, economia justa, empregos verdes, mas, em todo caso, está ficando patente essa clivagem, essa separação entre, vamos chamar, empresários do passado e empresários do futuro. Não, você fez uma observação interessante, porque eu estava olhando a lista aqui, também estou com a publicação aqui do setor empresarial, mas eu olhei aqui, vi a BIPEC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, pensei exatamente nessas empresas cujo, digamos, core business deles exatamente dizer que respeita a natureza, respeita o meio ambiente, etc. Então, pelo menos, isso acho que é uma notícia alvissareira, que a gente tem empresas no Brasil que já são multinacionais, ou multinacionais verde e amarelas, né, como se costumava dizer até uns 10 anos atrás, estão sendo coerentes com isso. Mas eu acho, eu queria fazer levantar mais uma questão, porque você apresentou tantos problemas que é difícil, mas eu pergunto, o decreto aí, esse decreto que desregulamentou também a portaria, decreto, não sei qual que foi o mecanismo administrativo da Mata Atlântica, de proteção da Mata Atlântica, quer dizer, a Mata Atlântica de São Paulo está ameaçada com essas alterações feitas pelo ministro, o ministro do não ambiente, né? Eu entendo que sim, a Mata Atlântica está presente, ou deveria estar presente em 17 estados brasileiros, do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Por esse despacho 4441, o ministro entende que áreas ocupadas ilegalmente e já consolidadas não precisam ser restauradas. Ele entende, inclusive, que não precisará da anuência do IBAMA em determinados casos, áreas maiores que um determinado tamanho, o que a legislação previa, e são milhões de brasileiros que dependem de água potável, de rios cujas nascentes estão nas áreas de Mata Atlântica. Pela lei da Mata Atlântica, e inclusive pelo Código Florestal, áreas degradadas antes de 2008 pelo Código Florestal têm que ser objeto de uma recuperação ambiental. A lei da Mata Atlântica é de 2006. Também essas áreas degradadas têm que ser recuperadas. Por mais que hoje não tenha um pé de árvore, e por mais que eventualmente o proprietário não diga que não esteve envolvido, tem algo em direito que você sabe, que é obrigação do proprietário, se chama obrigações propter rem, ou seja, o proprietário ele é obrigado, se eu vender minha propriedade desmatada para alguém, o novo proprietário tem que assumir o compromisso de restaurar. Então, com esse despacho, praticamente anistia a recuperação de áreas desmatadas ilegalmente, e com isso vai afetar a produção de água, onde numa região, a região do bioma Mata Atlântica, 17 estados, é a região que são, acho que são 80 ou 90 milhões de brasileiros que vivem nessa região. Portanto, num mundo que está sofrendo aquecimento global e mudanças climáticas cada vez mais quente, menos chuvas em alguns lugares, ou chuvas mais intensas em determinados períodos do ano, com enchentes, inundações, deslizamentos, o equilíbrio hídrico e a seguridade hídrica faz parte também do direito humano. A ONU já reconheceu o acesso à água como um direito fundamental. Então, eu mencionei a Mata Atlântica aqui de São Paulo, porque eu acho que a maior faixa preservada da Mata Atlântica está no estado de São Paulo, né? Se eu estiver enganado, você me corrija. Não, de fato, por exemplo, na região do Vale do Ribeira. Do Vale do Ribeira, né? Nós temos tínhamos, pelo menos no começo desse século, 18% do que restava
de Mata Atlântica também no início do século, que era cerca de 10% do que tinha no Brasil quando os portugueses chegaram aqui, 1.500.000 quilômetros quadrados cobertos com Mata Atlântica. Quer dizer, só restou 10 a 12% e 18 a 20% desses 10 a 12% estão no estado de São Paulo. Nós temos também áreas ainda significativas na Serra do Mar, de Santa Catarina e Paraná, e algumas áreas também do Espírito Santo, Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, ontem, eu não sei quando vai ao ar esse programa, no dia 27 de maio, que foi o Dia Nacional da Mata Atlântica, houve a divulgação de dados que no último ano, nos últimos 12 meses, o desmatamento na Mata Atlântica cresceu quase 30%, sendo os estados campeões do desmatamento, Minas Gerais e Bahia. Mas em todos os 17 estados está havendo desmatamento. Então, é algo muito preocupante, porque não só, digamos, ao direito dos seres vivos, o macaquinho, o jacaré, o que for, os pássaros que estão aí, que a gente fala um valor intrínseco e o direito dos animais também de sobreviverem, mas também do ponto de vista antropocêntrico, utilitarista, é uma garantia da nossa água e de um ar de boa qualidade. E eu mencionei minha preocupação com São Paulo, porque, como dizia Schumpeter, o espírito animal parece que está mais desenvolvido no estado de São Paulo do que dos empresários, né? Do que no resto do território nacional. É preocupante que a maior parte... Lamentavelmente está presente em todos os estados, quer dizer, mas está presente em São Paulo. Nós achávamos que alguns tipos de delitos não iam ocorrer mais em São Paulo, por exemplo, o assassinato de lideranças indígenas ou de defensores do meio ambiente, ou até defensores de direitos humanos, que acontecia sobretudo na Amazônia. Até o ano passado, o Brasil era, se não o primeiro, o segundo país com o maior número de assassinatos de defensores de direitos humanos e de direitos ambientais indígenas na América Latina. O Brasil, esse ano, no último ano, passou para terceiro lugar, mas há cerca de um mês nós tivemos o assassinato de um policial que estava fazendo a atribuição, e é importante, às vezes, até que policiais e até, às vezes, soldados e oficiais do Exército acompanhem fiscais do IBAMA e do CMBio para dar garantia aos agentes públicos que são ameaçados por estarem exercendo fiscalização. No passado, isso era uma prática comum. Polícia Militar, o Exército, acompanhar fiscais do IBAMA ou da Secretaria Estadual na fiscalização. Então, como eu falei, há cerca de um mês ou um pouquinho mais, um policial foi assassinado por garimpeiros clandestinos numa área protegida no Vale do Ribeiro. Bom, professor Rubens, nós gostaríamos aqui já de compromissá-lo para que retorne aqui, sobretudo porque esse projeto de lei está aí. Eu acho que nós temos que fazer uma discussão, eu proporia ao senhor fazer uma discussão exclusivamente sobre o projeto de lei. Nós já estamos há mais de 50 minutos, então eu acho que eu pediria para o senhor fazer alguma conclusão final e a gente ficar aqui esse convite já público para que ainda no mês de junho, mais ao final do mês de junho, nós voltamos a fazer uma discussão específica sobre o projeto de lei. Será uma satisfação voltar a falar contigo e com todos os espectadores do teu canal, e eu só queria voltar ao ponto de partida. Eu busco, sempre quando me enfrento com um problema, com uma situação que me causa indignidade e indignação, obviamente eu uso a minha experiência, o privilégio que eu tive de fazer faculdade, curso, formação, mas sobretudo a indignação como energia para ter uma atitude perseverante. Agora, em 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas eu acredito que o Dia do Meio Ambiente deve ser relembrado nos 365 dias do ano, ou seja, e que cabe a nós, cidadãos e cidadãs, e sobretudo aos dirigentes sindicais, dirigentes de organizações da sociedade civil, estimular que os seus pares, os seus colegas, os seus associados atuem. Quando a gente planta uma árvore na nossa rua, o mundo engrandece, porque o mundo vai se beneficiar daquela árvore que nós plantamos. Ou seja, não importa a extensão da sua iniciativa, mas o importante é não ficar parado. E eu termino com algo que eu aprendi com os meus pais, ou na minha família, na minha educação familiar, que quando eu enfrento um problema, e por isso que eu falei, quando eu tento dar significado à minha vida, não no sentido egoísta, quando eu estou enfrentando um problema, eu pergunto, se eu não agir, quem vai agir? E se não for agora, quando que eu poderei agir?
portanto, é um clamor de urgência e de ação. E, como diz um ditado que ficou popular a partir de uma música que começou lá no Chile, o povo unido jamais será vencido. E vamos à luta, companheiros. Olha, muito obrigado, professor Rubens Born, especialista em meio ambiente, engenheiro, advogado. Nós tivemos aqui hoje uma pessoa fantástica, extremamente agradável, que trouxe esse painel de problemas que, infelizmente, não é o programa, só tem aqui um conjunto de alertas para a sociedade que está sendo feito, um desmonte que está sendo feito pelo governo Bolsonaro, com esse ministro anti-meio ambiente que nós temos aí, que está fazendo todo um desmonte e se orgulha disso. É um homem já condenado em primeiro grau aqui em São Paulo por descumprir legislação administrativa. Enfim, eu agradeço. Diga-se de passagem, condenado na função de secretário de Meio Ambiente de São Paulo. Pois é uma ação de improbidade administrativa, né, que ele responde no âmbito civil, e ele tem também uma ação criminal também. Ele tem 2 condenações, se não me engano. Então, assim, que todos fiquem alertas, e agradeço muito àqueles que nos acompanharam até aqui, continuem acompanhando, e nós vamos voltar ao tema do meio ambiente aí no mês de junho, onde nós teremos a comemoração do Dia do Meio Ambiente, agora em 5 de junho, por isso que nós, inclusive, marcamos hoje essa entrevista muito boa com o professor Rubens Born. Até o próximo episódio, obrigado a todos.